De vez em quando, alguns alunos me perguntam a diferença entre as palavras along e together. Along e together. Essas palavras confundem as pessoas às vezes porque as duas, além de outras traduções, podem significar junto. Então, para solucionar essa dúvida, eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje para vocês. Vamos lá? Bom, pessoal, eu confesso que eu nunca havia pensado que alguém pudesse ter esse tipo de dúvida. Ela não é muito comum, né? A gente que fala inglês sabe usar, não erra, mas eu entendo que para quem está começando, quem está aprendendo agora, essa pergunta pode sim surgir. Então, para quem não conhece, vamos primeiro aprender mais sobre essas palavras, ver os significados delas separadamente e entender como usá-las, para depois então fazermos uma comparação. Combinado? Vamos começar então com a palavra together. Essa parece ser mais fácil, né? A gente ouve bastante e a primeira coisa que vem na cabeça é de fato junto ou juntos quando ouvimos essa palavra together. E é isso mesmo, pessoal. Além de junto, nós também temos outras traduções, como por exemplo, em conjunto, em grupo, um com o outro, etc. Por exemplo, olha só essas frases. A primeira, we took the test together. We took the test together. Então, ou seja, nós fizemos o teste juntos, né? Aqui nós temos a tradução literal, juntos. Nós fizemos juntos a prova, o teste, ok? Outro exemplo. James and Daniel spent 2 days together. Então, o James e o Daniel passaram 2 dias juntos. They spent 2 days together, ok? A próxima frase. They grew up together. They grew up together. Ou seja, eles cresceram juntos, ok? Como também poderia ser they were raised together, ok? Eles foram criados juntos. Então nós temos aqui novamente a tradução literal. E a última frase. The cars were parked all together. Então os carros foram estacionados todos juntos. Legal? Tranquilo, né? Bom, pessoal, às vezes o together pode também ter o significado de na mesma hora, ou no mesmo momento, ou até mesmo simultaneamente. Por exemplo, vou te passar algumas frases. Olha só, a primeira. They both spoke together. They both spoke together. Ou seja, eles, os dois, ou ambos, falaram ao mesmo tempo, na mesma hora, ok? Simultaneamente. Não necessariamente no mesmo local, mas na mesma hora, ok? Outro exemplo. The tests were performed together. Então, os testes, né, foram realizados na mesma hora, simultaneamente. Entenderam? E olha só essa frase também. They will get to their destinations together. Tá? They will get to their destinations together. Então, vamos supor que alguém está saindo aqui agora e indo para São Paulo e o outro está indo para o Rio. Então, mas eles vão chegar nos seus destinos ao mesmo tempo, na mesma hora. Entenderam? Esse é o outro significado da palavra together também, ok? Agora, a palavra along pode ter vários significados e talvez o significado junto pode ser até o menos usado entre eles, ok? Bom, nós podemos listar as seguintes traduções para a palavra along. Olha só, a gente pode traduzir essa palavra para ao longo de, ao lado de, ou até mesmo paralelo a, ok? E é claro, junto ou juntamente, ok? Exemplos, olha só. Vamos começar aqui com frases cuja palavra along é seguida por um substantivo, tá? Então olha só essa primeira frase. Eu já vou te explicar o que eu quero dizer com isso. We were driving along the beach. We were driving along the beach. Ou seja, nós estávamos dirigindo ao longo da praia, tá? Nós estávamos ali naquela avenida principal, na avenida Beira-Mar, digamos, né? Então nós estávamos dirigindo, começamos aqui e acabamos aqui e fomos contornando a praia. Então nós estávamos dirigindo ao longo da praia, entenderam? E o que eu quis dizer com o substantivo seguindo a palavra along? Nós temos aqui o substantivo praia, né? Beach. Along the beach, ok? Nós estávamos dirigindo along the
beach, ok? Uma outra com o substantivo seguindo a palavra along. Olha só, eu poderia falar assim, I saw something moving along the trees. Ou seja, eu vi alguma coisa se mexendo ou se movendo ao longo das árvores, né? Próximo às árvores, paralelo a elas, ok? Então, nós temos a palavra along com esse significado também, tá? Mas um exemplo, olha só para fixar mesmo. There are 3 stores along the street. There are 3 stores along the street. Ou seja, o que eu quis dizer aqui? Que tem, né, 3 lojas ao longo da rua. Então, sabe aquela rua ali? Ao longo dela, você vai encontrar 3 lojas. Entenderam, pessoal? Então, aqui vimos que along e together podem ter significados bem opostos, concordam? Agora, quando os dois têm o significado de junto, é que a coisa complica um pouco, né? Bom, então vamos falar sobre isso agora. Vamos começar a entender isso através de exemplos. Olha só. Agora vamos usar frases que não tenham nenhum substantivo depois da palavra along. Olha só, vamos supor que eu fosse fazer uma festa, você está convidado, obviamente, mas eu quero que você traga as suas crianças com você para a festa, tá? Então eu poderia simplesmente dizer You should bring your kids along. You should bring your kids along. O que eu estou dizendo aqui? Que você deveria trazer as suas crianças contigo, com você, tá? E cadê esse com você aqui? Bom, pessoal, quando você diz isso simplesmente e acaba no along, subentende-se, claro, que é que você deveria trazer as suas crianças contigo, com você, tá? Você não necessariamente precisa dizer with you, ok? Tipo, you should bring your kids along with you, tá? Então você não precisa dizer with you. Se você tivesse dito, tudo bem, não tem problema. You should bring your kids along with you, tá? Então, sem substantivo, tá? Por quê? Porque a ênfase aqui está nas crianças com você. Vocês virão à festa juntos, ok? A ênfase nelas com você. Agora, por exemplo, se eu tivesse dito assim, you should bring your kids together. You should bring your kids together. Agora eu usei o together. Está errado? Não, mas agora a ênfase não vai estar em você com elas, vai estar nelas juntas. Conseguiram entender? Por exemplo, você deveria trazer as suas crianças juntas, elas juntas. Claro que elas vão estar com você, mas você aqui, nesse caso, com essa frase, tem que se certificar que elas estarão juntas. Você não vai estar trazendo, ou você não vai trazer uma por uma, separadamente, uma de cada vez, tá? A ênfase aqui, se você usar a palavra together, quer dizer que você tem que trazer elas juntas, tá? Você tem que se certificar que elas estão juntas uma das outras. As 2, as 3, as 4, as 5, em uma viagem só para a festa. Conseguiram entender? Porque se você diz, you should bring your kids along, no caso, with you, você tem que estar junto delas. Entenderam a diferença, pessoal? A ênfase aqui pode estar em você com elas ou só nelas juntas, tá? Vou te passar mais alguns exemplos para você entender. Olha só. Vamos supor que seu chefe vire para você e fale assim, você tem que ir ao banco, né? Por favor, vá ao banco, mas não esqueça de levar esses papéis com você. Então ele vai falar assim, don't forget to take these papers along when you go to the bank. Entenderam? Então, don't forget to take these papers along with you when you go to the bank. Então ele disse assim, não se esqueça de levar esses papéis contigo ou com você quando você for ao banco. Entenderam? Então, não necessariamente ele disse with you, mas quer dizer isso, ok? Subentende-se ao ele dizer don't forget to take these papers along, quer dizer isso, que você esteja junto com esses papéis, que você leve esses papéis contigo ao banco, ok? Porque se ele tivesse dito don't forget to take these papers together when you go to the bank, aqui ele está dizendo, não se esqueça de levar esses papéis juntos, ok? Perceberam a ênfase aqui? Mudou um pouco? Então não se esqueça de levar esses papéis juntos. Eles têm que estar juntos um do outro, ok? Claro que você vai levá-los e todos vocês, né? Você e os papéis estarão juntos. Mas aqui a ênfase mudou um pouquinho, entenderam? Então os papéis têm que estar juntos. Ele não quer que você vá ao banco, leve um papel e depois volte, depois leve outro papel, entenderam? Então a ênfase mudou, os papéis têm que estar juntos,
together, ou os papéis têm que estar juntos com você, along. Conseguiram entender, pessoal? Olha só, mais um exemplo. Se a pessoa tivesse, vamos supor que um amigo seu esteja indo a um show, tal, e ele comenta com você desse show e você tá lá sozinho, não vai fazer nada, então ele vira para você e fala assim, would you like to come along? Would you like to come along? E acabou no along, nenhum substantivo depois. Isso quer dizer o quê? Ele disse, você gostaria de vir com a gente? Tá? Entenderam? Então, subentende-se aqui que ele disse, would you like to come along with us? Tá? Esse with us pode ser dito, ou você pode omitir essas palavras, tá? Você poderia dizer também, would you, ou esse amigo seu, no caso, né? Ele está te convidando, então ele ou ela poderia ter dito, would you like to come along with us? Would you like to come along with us? Você gostaria de vir junto com a gente? Ok? Essa aqui vocês devem lembrar, ou quando vocês assistem algum show internacional, as pessoas dizem assim, por exemplo, cantem junto comigo, né? Supondo aqui que as pessoas saibam a letra da música. Então, normalmente eles dizem assim no meio da música, sing along, né? Em karaokê tem muito disso também. Então, ele está dizendo, em outras palavras, cante comigo, né? Sing along with me. Então, cante junto comigo, tá? Ele não necessariamente, mais uma vez, precisa dizer sing along with me, tá? As pessoas já vão saber que é para cantar com ele. Agora, se ele tivesse dito, que não é normal dizer isso, mas vamos supor que ele tivesse dito sing together. Agora, eu acho que você vai pegar de vez o que eu estou dizendo com isso. Se ele dissesse ou tivesse dito sing together, ele estaria dizendo cantem juntos, né? Você aí que está me olhando, cante junto com essa pessoa que está do seu lado, todos vocês cantem juntos, ok? Não necessariamente cantem juntos comigo, ok? Cante comigo. Então, sing along, cante comigo, sing together, mais uma vez não é comum dizerem isso, mas seria cantem juntos. Entenderam? Bom, galera, então, acabamos de ver que há sim uma diferença entre along e together, né, com o sentido de juntos, certo? Agora, acredito eu que parte da confusão ocorre quando essas palavras são seguidas da preposição with, que quer dizer com, né? Já viram eles dizerem along with e together with? Já ouviram isso? Bom, desta forma, elas também têm um significado de junto, ou juntos, ou até mesmo juntamente, etc, né? E talvez isso possa ter te confundido. Querem ver? Olha só essas frases. Eu poderia dizer assim, vamos supor que você comprou sapatos para dar de presente para alguém e você pergunta se você pode devolver, né, esse sapato caso não sirva nessa pessoa. Você não sabe o número, né, do calçado dessa pessoa. Então, o atendente ali, o vendedor, viria para você e fala assim, ó, tudo que você tem que fazer é trazer esses sapatos de volta para a loja, né, com o recibo, com a nota fiscal, no caso, né? Em inglês eles chamam de receipt, tá? Então ele ia virar para você e falar assim, just bring, tipo assim, you just have, né, você só tem que, you just have to bring your shoes back to the store along with your receipt, tá? Então aqui nós vemos along with, né, juntos. Então, you just have to bring your shoes back to the store along with your receipt. Então ele disse o quê? Você só tem que trazer esses sapatos, os seus sapatos, de volta à loja juntamente com a nota fiscal, ok? E se ele tivesse dito together with, que não seria tão comum assim, mas daria o mesmo sentido, olha só. You just have to bring your shoes back to the store together with your receipt, tá? Então aqui ele diz que você só tem que trazer os sapatos de volta à loja junto com a nota fiscal, ok? E é isso, tá? E como eu disse, along é mais comum aqui nesse tipo de frases do que together, ok? Então, pessoal, quando usar uma e quando usar a outra? Tem uma diferença nesse sentido? A resposta é sim, claro, né? Tanto é que são palavras diferentes. Mas você pode usar tanto uma como a outra, ok? É o que eles chamam no inglês de interchangeable, ok? Ou seja, intercambiáveis, ou seja,
em outras palavras, substituíveis. Você pode trocar uma pela outra sem que haja alguma mudança no sentido da frase. É como dizer casa e lar. Tem alguma diferença? Longe ou distante, carro ou automóvel, etc. Né? Elas são palavras iguais? Não, né? São compostas ali de letras totalmente diferentes, né? Não totalmente diferentes, mas carro e automóvel são palavras diferentes, concorda? Mas tem praticamente o mesmo significado, né? São palavras sinônimas aqui, certo? Então, se você dissesse para alguém, por exemplo, have a great holiday together with your family. Então, tenha um bom feriado junto da sua família. Então, have a great holiday together with your family. Together with. Então, seria a mesma coisa de dizer have a great holiday along with your family. Have a great holiday along with your family. Entenderam? Seria a mesma coisa, teria o mesmo significado, tá? Mas o exemplo, olha só, você poderia falar assim: I like to eat my hamburger together with French fries. Então, eu gosto de comer meu hambúrguer juntamente com batatas fritas, né? Você também poderia ter dito, em vez de together with, along with. Ou seja, I like to eat my hamburger along with French fries. Entenderam? Então tem o mesmo significado. E eu diria que along with seria a minha opção aqui nessa frase, tá? Mais uma, olha só. Elizabeth, nesses programas de televisão, né? Por exemplo, tem um entrevistador e tem algumas pessoas aqui, sendo que a Elizabeth é a mais famosa, a convidada, e ela convidou outras pessoas para essa entrevista. Bom, enfim, só uma coisa que eu estou inventando aqui. Então eu poderia dizer assim: Elizabeth is right here together with Natalie and Grace. Então a Elizabeth está aqui juntamente com a Natalie e a Grace, tá? Ao lado da Natalie e da Grace. Ou eu poderia dizer também, Elizabeth is right here along with Natalie and Grace. Thank you very much, guys, for coming. Sei lá, alguma coisa assim. Então, Elizabeth is right here together with Natalie and Grace, or Elizabeth is right here along with Natalie and Grace. Entenderam? Agora, pessoal, olha só. O mais engraçado de tudo, né, é que você poderia também simplesmente tirar a palavra together ou along e deixar simplesmente a palavra with, a preposição with, que teria também o mesmo sentido. Então você tem together with, along with, ou simplesmente with, tá? Olha só que legal. Então, olha só, nessas frases que eu usei, você poderia ter dito simplesmente, olha só, have a great holiday with your family. Mesmo significado, então tenha um bom feriado com a sua família. Ele só aqui não quis dizer juntamente com a sua família, junto da sua família, mas simplesmente com a sua família. Né? Aquele segundo exemplo, I like to eat my hamburger with French fries. Tá? Então, batatas fritas aqui são indispensáveis. Quando eu como meu hambúrguer, eu gosto de ter com ele batatas fritas. Então, simplesmente com with. I like to eat my hamburger with French fries. Entenderam? E naquele outro exemplo, no terceiro exemplo, Elizabeth is right here with Natalie and Grace. Simples assim, pessoal. Conseguiram pegar? Bom, espero que eu tenha conseguido tirar as suas dúvidas com esse vídeo. Espero que você tenha curtido. Se sim, dê um soco no like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal, ok? Um abraço e até a próxima aula.